Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez juntamente com vocês para a gente refletir um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje o tema está interessantíssimo. Então, se eu fosse você, eu aproveitava, já pegava o caderno para fazer as possíveis anotações, pegava a Bíblia porque a gente vai usar, beleza? Mas antes da gente começar a nossa aula, a gente tem que dar aquele recadinho que vocês já sabem. Você, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo? Então, chega, vai se inscrevendo no canal, aperta o sininho para você receber as notificações, vai lá no Instagram, @IEADV, segue a gente e também no Facebook, tá bom? Agora, antes de começarmos a nossa aula, a gente vai orar, beleza? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por este momento em que vamos passar aqui, Senhor, para refletir um pouco da sua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor Jesus, que estejamos sensíveis, Pai, para realizar a tua vontade e o teu querer. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Esteja conosco, Senhor, neste estudo. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Então, gente, a nossa lição é a lição 4. E o título da nossa lição é O Despertamentos Espirituais na Inglaterra. O texto áureo está registrado em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? A nossa leitura bíblica em classe está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Eu vou ler na tradução NVI. Vocês estão com uma tradução um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, você pode nos acompanhar na leitura bíblica em classe. Que diz o seguinte: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que versículos lindos! E esses versículos, eles nos chamam para uma responsabilidade no reino de Deus. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: quem é você no caminho? Quem é você no mundo? Quem é você na escola? Quem é você no trabalho? Quem é você no grupo de amizade, na sua casa? Quem é você? A Bíblia diz o seguinte, que somos a luz do mundo. Somos a luz no meio das trevas e nunca conseguiremos nos esconder. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Em Isaías capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte: O povo que estava em trevas viu uma grande luz.
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Se Jesus é a luz, consequentemente seremos luz, porque estamos na luz. E quem está na luz, ela brilha no meio das trevas. Existe uma grande diferença em quem está na luz e quem está nas trevas. A probabilidade de alguém tropeçar é quem está nas trevas. A probabilidade maior. E quando estamos na luz, nós enxergamos tudo à nossa volta. Porque além de Jesus ser luz, Ele é a verdade. E a verdade nos liberta de toda a ignorância das trevas. Sempre quando a humanidade ela está em decadência moral, Deus sempre levanta pessoas para levar o seu povo ao arrependimento. Nós vamos falar aqui de um homem que ele é uma referência até hoje para as nossas gerações, para essa geração e para gerações futuras. Eu falo de John Wesley. John Wesley, ele nasceu em 17 de junho de 1703, lá na Inglaterra. E ele é conhecido por uma frase que a gente até leu anteriormente. Não é este o tição tirado do fogo? O que acontece? A história dele é bem peculiar, bem interessante. Pessoas que descrevem a história dele, como por exemplo, esse livro aqui dos Heróis da Fé, ele vai descrever a história de John Wesley. Diz que em torno de 5 a 6 anos de idade, aconteceu que a casa dos pais de John Wesley pegou fogo. E aí todos conseguiram sair para fora, menos John Wesley. John Wesley estava dormindo. Quando os pais perceberam que faltava John, eles começaram a orar, começaram a interceder. E enfim, John, ele acorda e homens descritos aqui neste livro como intrépidos conseguiram tirar John Wesley daquela casa. E aí veio aquela famosa frase: não é este o tição tirado das chamas? Enfim, este livro também conta com muito detalhe como foi a educação dada aos filhos de Samuel Wesley e Susana Wesley. A responsabilidade dos pais é ensinar os filhos no caminho de Deus. O que eu tenho observado e percebido é que muitos pais têm se ausentado das atribuições dadas por Deus para com seus filhos. Muitos têm achado que é de responsabilidade dos professores da igreja, dos pastores da igreja, educar seus filhos. Há uma grande diferença entre educar e orientar, instruir. Quando ambas as partes, a família e a igreja, estão empenhadas em suas devidas atribuições e funções, a probabilidade da vida deste filho, da vida desse sujeito em formação, dar certo é muito grande. Mas quando uma dessas partes falham em suas atribuições, a probabilidade de ter algumas falhas pode ocorrer. Mas o que eu quero que vocês entendam esta manhã
é que os pais não podem se ausentar das funções dadas por Deus para educar os seus filhos na vida cristã. Muitos pais, eles chegam a chorar, falar: ai meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Às vezes é por culpa deles, porque falharam nessa atribuição. Então está na hora dos pais encararem e fazerem o que Deus deu a eles, a responsabilidade de educar. Susana e Samuel, eles tinham uma convicção que seus filhos iriam ser grandes no reino de Deus. E por isso que eles se empenhavam com muito fervor a educá-los nos caminhos de Deus. Depois desse acontecimento com John Wesley, de ter sido salvo em meio às chamas, Susana percebeu que Deus tinha uma missão especial na vida de John Wesley e começou a se dedicar ainda mais na instrução. Isso nos faz ter como exemplo na nossa vida. Você que é responsável por adolescente, por pré-adolescente, por uma criança, que você tome para si as atribuições e comece a educação cristã agora. Se você quer que seus filhos sejam grandes no reino de Deus, está na hora de você começar a trabalhar para isso. Não se ausente das suas atribuições. A igreja tem a sua responsabilidade, mas os pais também carregam uma responsabilidade. Então, que seus olhos estejam abertos para isso. E com o passar do tempo, em 1720, John Wesley, juntamente com seu irmão Carlos, vai para Oxford. Lá, ele funda um clube conhecido como Clube Santo. E isso me chama muita atenção. Eu trabalhava em uma escola em que eu descobri que alguns adolescentes se reuniam no intervalo para louvar a Deus. Eu fiquei extremamente feliz de saber que ainda há adolescentes que tentam, em qualquer lugar, é um ambiente de adoração. Eu percebo que muitos, eles tentam se esconder, parecendo que são agentes celestiais de 007. A identidade não pode ser revelada. Enquanto uns se escondem, outros colocam a cara para, sou cristão mesmo. Aonde eu estiver é um ambiente de adoração. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, não importa. É igual Daniel e seus amigos. Estou na Babilônia, mas isso não é motivo para eu parar de adorar. Não vai ser o ambiente que vai definir as coisas. Adorador, não será. Muitos têm medo. Tamires, mas eu posso ser perseguido na escola, na minha faculdade, no trabalho, ou sei lá onde eu estiver, eu posso ser perseguido. Mas Jesus, ele já tinha nos alertado sobre isso. Que seríamos perseguidos, que seríamos maltratados, que seríamos humilhados. Está na hora de você fazer a diferença. Aonde você estiver, independente do que vai acontecer. As pessoas têm que olhar para você e ver você como um cristão, ver em você Jesus na sua vida. Está na hora de você agir. Eu sei que nós temos, o ser humano,
ele é um ser social. Ele precisa do outro, ele precisa do próximo. Então, consequentemente, vai haver uma carência de pertencer a um grupo. Isso é em qualquer lugar. Você pode observar, em qualquer lugar haverá um grupo. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é na igreja, em qualquer lugar. Terá grupos. Porém, existem pessoas que estão em determinados grupos que não estão de acordo com os princípios bíblicos. Você precisa prestar atenção. Que grupo eu faço parte? John Wesley, ele foi esperto. Não, eu estou aqui nessa escola, mas eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer um grupo que tem um objetivo de adorar o Senhor, de buscar a face do Senhor, de ser avivado, de entender os mistérios, de Deus dar missões. Esse era o objetivo do grupo. Mas existem grupos que às vezes nós pertencemos, que não nos traz benefícios. Você precisa observar e perceber, será que este grupo que eu estou pertencendo fará com que eu evolua como ser humano? Evolua como cristão? Porque não adianta você dizer para mim o seguinte: ah, Tamires, realmente o grupo que eu estou participando, ele não é lá aquelas coisas, mas eu não me deixo influenciar. Desculpa. Isso está relacionado a interações humanas. Quanto mais a gente é próximo de pessoas, mais criamos afinidades e a gente, consequentemente, vai pegar os hábitos das pessoas. Então não adianta você dizer, não serei influenciado. Você em algum momento será influenciado. Eu já me deparei com muitos adolescentes que eu falava, olha, tome cuidado com esse tipo de grupo. O tipo de grupo que você está pertencendo. Porque você pode ser influenciado. Tamires, eu não serei influenciado. O resultado foi o quê? Foi influenciado e está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso está relacionado a interações humanas, é normal. E é por isso que você precisa tomar cuidado com o grupo que você pertence. Você pode dizer, ah, Tamires, aqui na minha igreja, ninguém gosta de orar. Ninguém gosta de ler a Bíblia. Meus amigos não gostam, Tamires. O que eu vou fazer? Então faça você. Seja você a diferença. Imagine se John Wesley tivesse olhado para o meio em que ele vivia. Vamos ler uma parte da história para você ter noção do meio em que John Wesley estava inserido. Está aqui, ó, no tópico 3. Diz o seguinte: o cenário tenebroso da nação inglesa no século XVIII foi radicalmente transformado. Antes, a religião era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados, das igrejas vazias e frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. Imagina se ele tivesse desistido, porque o meio em que ele estava inserido não contribuía. Está na hora de você fazer a diferença. Poxa, mas não tem ninguém. Então faça você. Não espere que os outros façam aquilo que você pode fazer. Aquilo que é sua atribuição. Você quer outro exemplo? Uma diferença em meio ao caos? Foi Samuel.
Todo mundo conhece a história de Samuel. A nação de Israel estava em um caos, uma deturpação moral. Os filhos de Eli estavam fazendo ações que não agradavam a Deus. E Samuel escolheu fazer a diferença. Ele foi levantado por Deus para trazer o avivamento ao povo. Assim como John Wesley foi levantado por Deus para fazer a diferença naquele país da Inglaterra, você pode ser levantado por Deus para fazer a diferença no seu país, no nosso país, que é o Brasil. Mas você precisa abrir os seus olhos. Chega de viver numa mesmice espiritual. Aquela coisa morta, sabe? Um morno. É igual a igreja Laodiceia. Nem é quente, nem é frio, é morno. Deus não gosta de gente morna. Deus gosta daquele que é bem definido. Ou você é frio, ou você é quente. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro com Deus. Está na hora de você deixar de ser menino espiritual e começar a ser adulto espiritual. Para você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pare de ser guiado pela carne e seja guiado pelo Espírito. Você ensinar no Espírito, você instruir no Espírito, você pregar no Espírito, você cantar no Espírito. Está na hora de você fazer a diferença aonde você estiver. Olhe para o nosso cenário. Olhe para a nossa sociedade. Estamos vivendo em um caos. Estamos vivendo em um caos. E Deus precisa de pessoas para trabalhar nessa seara que é grande. Deus precisa de pessoas como John Wesley. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser um grande instrumento de Deus para ser usado aqui na nossa sociedade, nesse século 21. E muitas gerações poderão lembrar do que você fez. Você pode ser referência assim como ele foi e como ele está sendo. Mas está na hora de você abrir os seus olhos. Parar de se apegar com coisas tão pequenas, tão banais. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Há uma analogia, uma comparação em que li em um livro, uma reflexão que podemos trazer hoje, para que você possa entender. Como eu já tinha dito, estamos vivendo em um caos na nossa sociedade. A moral está sendo deturpada e a ética também. E se você for observar, Ageu, Malaquias, Zacarias, Jeremias, Ezequiel e muitos outros profetas, eles se levantaram, foram usados por Deus para trazer o povo ao arrependimento. Eles podem ser comparados a uma empresa que precisa fazer uma manutenção e ele chama especialistas com o objetivo, com a finalidade de fazer a manutenção. Enquanto a máquina não precisa de manutenção, eles ficam lá quietinhos.
Mas quando é necessária a manutenção, esses especialistas são chamados. Assim aconteceu na vida de Ageu. Assim aconteceu na vida de Malaquias, Zacarias e entre outros profetas. Quando Israel estava bem, esses profetas ficavam quietinhos. Mas quando Israel estava em decadência, Deus usava aqueles profetas para trazer de volta a memória em que eles precisavam retornar aos caminhos. Agora olha o nosso cenário. Deus precisa desses especialistas. Deus precisa desses profetas. Deus precisa desses homens que podem ser um instrumento para que o avivamento chegue a essa sociedade e que transforme essa moral que está sendo deturpada. John Wesley foi um grande instrumento de transformação no país dele. Sacudiu o país. E você pode ser um instrumento para sacudir esse Brasil. Você só precisa abrir os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui esta manhã, ouvindo a Tua palavra, e eu sei, Pai, que o Espírito Santo de Deus está aonde esse adolescente está, ou essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor Jesus, se esta palavra tocou no coração desta pessoa, então abra, Senhor, os seus olhos, para que ela possa enxergar que a seara é grande e que precisa de trabalhadores, Pai. Senhor Jesus, nos dê coragem, nos dê um espírito de coragem para fazer a Tua obra, o Teu chamado, a Tua missão, Senhor Jesus. Nos tire, Senhor, todo espírito de covardia. Senhor Jesus, queremos fazer a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, nos dê um espírito, Pai, que possa, Senhor, fazer com que tenhamos coragem de falar do Teu amor, da Tua cruz, da redenção, da justificação, Pai, da libertação. Espírito de Deus, nos move, Senhor. Tire tudo que não provém de Ti e coloque, Senhor, os frutos do Espírito. Que possamos fazer a Tua vontade e o Teu querer. Senhor Jesus, agora eu oro, Senhor, pelo nosso pastor. Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar, Senhor, a saúde. Que ele possa, Senhor, que a sua saúde seja restaurada para que ele possa continuar a Tua obra, Pai. Restaura, Senhor, a saúde também daqueles, Pai, que foram acometidos, Senhor, dessa doença, Senhor, que tem, Senhor, tomado muitas vidas e que tem, Senhor, trazido muita tristeza. Espírito de Deus, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigada, Senhor, por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.